تحكي. يعني بيتنا ببرطلة راح، والبيت بسنجار راح، والحال يعني ما ظلنا كل مكان احنا. يعني شو يسوي واحد؟ يعني ينتهي بهاي الحالة، ما يظل يعني بعد معيشة. Como membros da igreja, não temos de olhar muito para trás em nossa história para nos lembrar de quando éramos refugiados, violentamente expulsos de casas e fazendas repetidas vezes. Burma mate anrare dharmar babute gojje Burmar hukumate দুষ্পনিয়কল গজ্জে বর্মার হুকুমতে আরারিয়াং করতে নদে খেরিয়া করতে দুক তার বাদে টাইমের ফয়েন ধরে এলাম ফারাই না আরি মিলিশিয়া মাদে ফয়েন ধরে এলাম ফারাই না আরি পেশিচা করতে নদে দে আছে অহন O Salvador sabe como é ser um refugiado. Ele foi um. Quando era criança, Jesus e sua família fugiram para o Egito para escapar da letal espada de Herodes. E em vários momentos de seu ministério, Jesus foi ameaçado e sua vida esteve em perigo. Por fim, submeteu-se aos desígnios de homens maus que haviam planejado sua morte. Talvez seja ainda mais notável para nós que Ele, muitas vezes, tenha nos ensinado a amar uns aos outros, amar como Ele ama, amar nosso próximo como a nós mesmos. Verdadeiramente, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e cuidar dos pobres e necessitados e ministrar-lhes auxílio para que não sofram. يوم الحادث كان أصعب يوم بحياتي. يعني هيك أول ما انصبت يعني ما عاد عرفت إنه ما عاد يعني أمشي. عرفت هلا أنا أملي بالله يعني كبير. بتمنى كمان من يلي عم يشوفوني يساعدوني. É preciso ver a realidade dessas situações para podermos acreditar nela. Tem sido inspirador testemunhar o que os membros da igreja de todo o mundo têm doado para ajudar essas pessoas e famílias que perderam tudo. A igreja forneceu abrigo e cuidados médicos. As estacas e missões montaram milhares de kits de higiene. Outras estacas forneceram alimentos, água, roupas, casacos à prova d'água, bicicletas, livros, mochilas, óculos de leitura e muito mais. As possibilidades para colaborar são ilimitadas. Comece ajoelhando-se em oração. Depois, pense em coisas que podem fazer perto de casa, em sua comunidade, onde você vai encontrar pessoas que precisam de ajuda para adaptar-se às suas novas circunstâncias. Como incontáveis milhares antes deles, isso será um período, esperamos que curto em sua vida. Alguns seguirão em frente e se tornarão ganhadores do Nobel, servidores públicos, médicos, cientistas, músicos, líderes religiosos e colaboradores em outros campos. De fato, muitos deles já eram isso antes de perderem tudo. Esse momento não os define, mas nossa reação ajudará a definir quem somos. Milhões de refugiados, cujas histórias já não estão nos noticiários, ainda estão necessitando de ajuda. Você pode ajudá-los a aprender o idioma do país, atualizar suas habilidades de trabalho ou praticar entrevistas de emprego. Você pode ajudar uma família ou uma mãe solteira na transição para a cultura desconhecida, mesmo que seja algo simples, como acompanhá-los ao supermercado ou à escola. Algumas alas e estacas já possuem organizações parceiras confiáveis. E de acordo com suas circunstâncias, você pode recorrer ao extraordinário trabalho humanitário da igreja. Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Olá, amigo. Não quis Minha amiga. deixar ninguém. Daí, tudo bem, Tânia? Tudo bem, estou entusiasmada. Nossa, nem fales. Finalmente o dia aí. E que presente, Tânia. Sim, A publicação do protocolo do G20. que maravilha que você encontrou isso. Eu não estava acompanhando. Nossa, Tânia, nem que nós tivéssemos cronometrado para que isso acontecesse, nós não conseguiríamos. Que bacana. Deixa eu te perguntar. Bacana. Nossa, fantástico, fantástico. É importante você trazer isso à tona. Nossa, amei, amei, amei. Você acha que tudo bem se, quando nós começarmos aqui, eu transmitir direto para o canal da Jerubem Clark no YouTube? Perfeito? Oh, Tá. Outra coisa, tem um vídeo de 5 minutos do Elder Caron falando abrigo aos refugiados. Eu postei ontem no Facebook. Ele tem 5 minutos. Você acha que é muito tempo para nós incluirmos ele no início? Porque você é bastante experiente nessa área. Eu sei que nós temos 3 pessoas que vão falar, além de você e eu, né? aham. Então, existe sempre essa preocupação de não ficar cansativo, muito longo, que é o abrigo sobre. Mas isso é com você. Só me ocorreu agora, porque eu postei ontem, né? É. Quem sabe, Tânia, a gente deixa em stand-by para o final. Tá, Porque eu acho que primeiro cumprir a missão, sim, que é dar a palavra a todos, sim. né? Se a gente vê que está com um tempinho, aí solta o vídeo para cereja do bolo. Tá bom, tá Você bom. acha? Então, tá ótimo, excelente. Queria ouvir sua opinião. Ótimo. Eu não normalmente nesses eventos eu preparo perguntas caso ninguém pergunte nada. Ah, Então, conforme eles foram falando, é lógico que eu vou anotar os pontos principais, o que eles tá. falarem, mas se você quiser formular aí algumas perguntas, no caso do. E eu não sei em que parte você vai falar do curso. Eu estou aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar na tela, porque eu não tinha feito isso, deveria ter feito isso antes, né? Compartilhar a. Não, não é essa tela. Espera um pouquinho. Não é essa tela. Deixa eu ver onde que está aqui. Abri agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Guia do Chrome. Tô vendo você com o bottom aí, quero ver se acha o meu. Eu lembrei na última hora. Eu falei, Eu tenho ele aqui. tá. Eu não estou achando o meio de compartilhar aqui o QR Code para poder do curso. Porque como que nós. Ai, Maíla! Seja bem-vinda, querida. Que bom que você entrou. Oi, Maíla. Tânia, você não quer falar do curso durante a tua exposição? Então, seria talvez melhor depois do debate. Porque eu Ok. vou falar sobre o Tratado de Cartagena, fazer esse contexto histórico, né? Tá. E aí falar sobre que isso não é só um tratado, né? Eu não sei quanto, eu não compartilhei muito, né? E quanto as pessoas estão acompanhando, mas em 2003 teve um aumento de 235 mil refugiados no Brasil. 2023. Senhora. 235 mil. Então, eu vou falar brevemente sobre isso para trazer. Tá. Nós não estamos falando só do Tratado de Cartagena, vamos celebrar, porque ele também não é juridicamente vinculante. Mas o porquê nós estamos tão preocupados em trazer esse assunto e envolver os membros da Rubem Clark para aprenderem mais sobre o assunto e aprenderem, né, o que podem fazer e se envolverem. Porque são projetos de serviços maravilhosos, estão aí na nossa porta. E não precisa ser necessariamente jurídico, preencher um formulário, ir no banco, preencher, ou aprender, compartilhar o conhecimento com os membros da igreja ou o seu pessoal, né? O Júlio entrou. Então, o Júlio vai ser o nosso orador convidado. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Está conectando o áudio. Então, não é o Paulo, é o Júlio.
É o Júlio, ótimo. Tá? Ok. O Júlio é o... Tá no WhatsApp. Tá aqui. Responsável por todas as iniciativas humanitárias no Brasil. Isso. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado por comparecer. Tudo bem, Júlio? Bom, você está me ouvindo bem, né? Eu também estou te ouvindo. Isso é Olá, bom. boa noite. Agora estou ouvindo. Olá, Júlio. Boa Tudo noite. bom? Tudo ótimo. Beleza? Tudo jóia. Beleza. Prazer estar com vocês aí. Igualmente. Obrigado, Júlio, por atender o convite aí. O Paulo deve estar chegando também daqui a pouquinho, tá bom? Ah, que bom, que bom. Ele vai se unir a nós aí. Maravilha. Júlio, eu não sei o quanto você conhece da nossa organização, mas o Odacir, ele é o presidente da área Brasil da J. Reuben Clark Law Society. Ah, que legal. Muito prazer, doutor. Igualmente, Júlio. Igual. Igual. Somos um exército aí de voluntários Uhum. na promoção dos 2 pilares, que é liberdade religiosa e pro bono. Muito legal. Sim, eu conheço o trabalho de vocês, é maravilhoso. Muito bom. Maravilha. Obrigada. Obrigado por apoiar aí. Prazer. O Paulo está falando comigo aqui. Vou só avisar ele que a gente já está online, tá? Tá. Ok. Faltam 8 minutos, vamos aguardar. Hoje é feriado, né? Amanhã. No Brasil é amanhã. Ah, é amanhã? Amanhã. É amanhã. Ah, tá. Isso. É. Ah, tá bom. É mais um feriado para novembro aí. O Tô querendo. mês de novembro ficou 3 feriados. Para Júlio você tá em São está Paulo? congelando ou está normal? Está congelando tua imagem, Tânia. Realmente, congelou. A voz, o som está normal, mas o áudio está congelado. Ya le mandamos el paquete, hay que esperarlo. Sí, ella me dice, mi papá tiene su vuelo el día 30 de noviembre, pero me comentaba la licenciada Giovanna a Florida, que sería arriesgado que viajara sin el recibo de confirmación. Todavía no llega, son de 3 a 4 semanas. La voy a llamar entre un rato, estoy en eso. Pati, sácame copia. A Giovana estava conosco na conferência de liderança, Odaci. Ah, que legal. Ela da onde? Ela é advogada. Giovana, de onde você é mesmo, Giovana? Eu sou de Lima, Peru. Lima. Oh, maravilha. Ah, Bem-vinda, Giovana. Mas moro aqui nos Estados Unidos há 24 anos. Já tenho muito tempo aqui. Você estuvo, né? Assim, Tânia, eu acho que você estuvo aqui em el... sim, querido. Utah. Sim, Utah. sim, sim. Uhum. Me lembro, sim, me lembro. Apresentar à comunidade o troféu disso. E o Instituto de Reparação propôs para 20 de julho para salvar os Boa noite, Lucas. Que bom que você já entrou. Seja bem-vindo. Salve, Lucas. Tudo bem? Tudo bem, doutor Daci? Tudo. Estou esperando o convite do noivado aqui, mas não chegou para mim ainda. Vai ser o primeiro a saber. Estamos na torcida, Lucas. Certo. Eu também. Deixa eu pôr uma gravata. Todos vocês estão de gravata. Espera aí. Nada, tranquilo. Você mandou o link pro Jim, Tânia? Enviei.
Ele também se inscreveu hoje. Eu achei muito bonitinho ele se inscrever. Que Ó, o legal. Paulo. Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, boa noite a todos. Oi, Paulo, boa noite. Bom vê-lo. Prazer em vê-lo também, Dr. Prigol. Tânia, eu acho que eu não conhecia pessoalmente, nem por Zoom. Prazer, obrigado por comparecer. Aí em peso, né? Ficou muito Tá eu e o feliz. Júlio. Se um falhar, o outro cobre o outro. Nossa, tá demais. Estamos muito honrados com a presença de vocês, participação de vocês. Nosso prazer. Aí não tem falha, Paulo. Aí tem 200% de acerto. Exatamente. O risco é completamente mitigado. Isso aí. Como é que vai Curitiba, Dr. Prigol? Tudo. Estamos aí se aproximando de uma eleição na entidade, na OAB, bem disputada. Você já foi presidente ou não? Já fui, não da entidade como um todo, fui presidente de uma comissão de liberdade religiosa, né? Uhum. Mas bom. agora é uma disputa forte aí na transição. E você é candidato ou não? Não. Muito Estou só bem. acompanhando dos bastidores aqui. Tá certo. Presidente Araújo, que bom te ver aqui. Helder Guerreiro, prazer em vê-lo. Como é que vai? O doutor Guerreiro aqui, né? O presidente Araújo, ele foi meu presidente de missão em Curitiba. Melhor missão do mundo. Exatamente. Que honra, hein? Foi uma honra mesmo. Prazer em vê-lo. Tânia, a gente vai poder compartilhar a apresentação por aqui? Sim. Não Não. tem nenhum. Vocês todos têm permissão para compartilhar vídeo, tela. Tá. Prigol, nós não conversamos sobre isso, mas não sei se você pensa que seria importante avisar a todos que está sendo transmitido ao vivo para o YouTube, no canal da J. Rubem Clark. Sim, vou fazer o aviso no início aqui, então, Tânia. Tá. Vou compartilhar, então. O Klaus está aqui. Seja bem-vindo, Klaus. Direto do Canadá. Que bom te ver por aqui. Lucas, ao final da nossa reunião, você faz aquela foto padrão, né, Lucas? Pode deixar, vou registrar. Maravilha. Muito bem. Tânia, está transmitindo por qual YouTube? Da J. Rubem Clark? É um que eu tinha criado quando eu estava no capítulo São Paulo. Não é oficial da J. Rubem Clark. Eu posso te colocar como host se você quiser, se tiver um canal do YouTube da Área Brasil. Não precisa, eu só preciso do link para mim compartilhar. Tá bom, depois, né? Se está sendo transmitido agora, é melhor você me passar o link. Não tá. Eu estou esperando começar. Depois da oração. Ah, tá. Mas você pode me passar, então, o nome do canal? Sim, claro. Temos aqui também já a doutora Sandra, capítulo Rio de Janeiro. Bem-vinda, doutora Sandra. Obrigada, Prigol. Boa noite. Noite. Jim também acho que já está conosco, Jim. Boa noite a todos. Boa noite, Jim. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos dar um minutinho de tolerância, Tânia, para o pessoal chegar? Sim. Boa ideia. Enquanto isso, eu acho o canal aqui. Isso, acha o canal aí.
Boa noite a todos. Nós temos aqui uma tradição de iniciar nossos eventos pontualmente e finalizá-los também pontualmente. Então, como todo advogado, um pouco neurótico com horário. Lucas, J. Rubem Clark Law Society, capítulo São Paulo. Tá bom, vou procurar aqui, obrigado. Vê se você encontra. Aqui, logo abaixo do nome, tem J. Rubem Clark Law Society, CAP 2730. Depois no chat o link, Tânia. Do YouTube? Do YouTube? Não. Ou se tiver aí, puder repetir para mim. Eu posso colocar, eu localizei aqui. Tá. Você localizou? Eu vou esperar você começar a transmitir, porque eu já compartilho o link. Tá bom. Eu espero que dê tudo certo. Se não der certo, você me avisa. Está sendo gravado esse Zoom, É porque né? eu desliguei os outros devices aqui por conta da internet, né? Porque a minha está com lag, e como eu sou host, eu estou preocupada. Então, desconectei o Não, laptop, estou só com não o se celular e um preocupa. laptop. Você está gravando, Tânia? Tá sendo gravada a reunião. Então, depois a gente pode carregar no YouTube, não tem problema. Tá bom, perfeito. Eu vou desligar meu microfone. Podemos iniciar então, Tânia? Ok? Perfeito, vamos lá. Queridos amigos e amigas, boa noite para aqueles que estão no Brasil, boa tarde para aqueles que nos acompanham de outras regiões da América, especialmente os colegas aí dos Estados Unidos, sejam todos bem-vindos. Doutora Tânia, doutora Giovana, que é natural de Lima, no Peru, está aí nos acompanhando também. Sejam todos bem-vindos a este magnífico evento que tem como pauta o relevante tema de refugiados. Esse é um evento que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, e aqueles que quiserem acessar posteriormente terão acesso a toda a programação. O tema central é refugiados, e naturalmente que é um tema que transcende fronteiras, transcende culturas, transcende sistemas políticos, e certamente teremos aqui hoje grandes falas e grandes aprendizados a respeito do assunto. Naturalmente que, seguindo a tradição dos nossos eventos, damos início aqui no horário, são 19h04. E também, seguindo a nossa tradição, nós pedimos aqui permissão a todos para fazer uma oração de abertura. E pergunto que se a doutora Sandra, presidente do capítulo do Rio de Janeiro, se poderia nos brindar com uma oração de abertura, doutora Sandra. Posso sim. Nosso querido e amado Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprendermos mais e adquirirmos mais conhecimentos para que possamos ser instrumentos em tuas mãos para abençoar outras pessoas. Pedimos também que o Senhor possa abençoar todos aqueles que irão falar para nós, para que eles possam trazer o conhecimento que a gente precisa, e também nos abençoe para que nossas mentes, nossos corações estejam abertos, para que consigamos realmente alcançar o objetivo, né? Que as coisas que forem transmitidas possam ser realmente aprendidas por todos aqueles que estão participando dessa oficina. E essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, doutora Sandra.
Bem, amigos, meu nome é Odacir Prigol, eu sou o diretor da área Brasil da J. Rubem Clark Law Society. Reconheço aqui entre nós a presença da doutora Tânia Park, nossa vice-presidente e diretora da área Brasil, também diretora de refugiados, doutor Lucas Guerreiro, que é o nosso diretor de marketing da J. Rubem Clark Law Society, também diretor da Central das Escrituras da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reconheço aqui os amigos Paulo Araújo e Júlio, da Agência Humanitária e do Desenvolvimento Humano da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dr. Jim Brookbank, que é advogado e conselheiro-geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para assuntos jurídicos no Brasil. Reconheço aqui também a presença de vários membros da Law Society e agradeço o prestígio de todos por estar aqui conosco nesta noite. Rapidamente, a J. Rubem Clark Law Society, para quem não conhece, é uma entidade formada essencialmente por advogados, juízes, promotores, acadêmicos e outros operadores do direito. É uma entidade sem fins lucrativos, presente em mais de 40 países. Possui mais de 16 mil membros que atuam de forma totalmente voluntária na defesa da liberdade religiosa e na promoção dos direitos humanos. É uma entidade aconfessional. Nós não promovemos nenhuma doutrina, nenhuma religião específica. Nós defendemos especificamente a liberdade de todo ser humano de ter a sua religião, de mudar de religião, de não ter nenhuma religião, assegurando o direito fundamental à liberdade religiosa. Também realizamos trabalho de assistência legal a pessoas hipossuficientes de forma voluntária. A J. Rubem Clark Law Society é uma entidade fortemente apoiada pela Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos. No Brasil, possuímos 19 capítulos com mais de 400 membros. E para se tornar um membro desta entidade, basta se cadastrar no site da J. Rubem Clark Law Society, jrcls.org. Como membro, você vai estar conectado a mais de 16 mil advogados ao redor do mundo, que reconhecem a força trazida ao direito por um advogado que tem suas próprias convicções religiosas. Convido aqueles que ainda não são membros a fazerem parte desta entidade e aos que já são membros a encorajar colegas a afiliarem. Entendemos que ajudar o próximo é uma forma de agradecer a Deus pelos dons da caridade e da compreensão das leis. E tenho certeza que muitas bênçãos serão acrescentadas em suas vidas ao dedicarem um pequeno espaço de tempo na ajuda daqueles que mais necessitam. Em rápidas palavras, compartilho com vocês a missão da J. Rubem Clark Law Society, que é uma das promotoras deste evento. E já damos início aqui, desde logo, e já quebro, permitam-me aqui, quebrar o protocolo para um rápido registro necessário. Preciso reconhecer aqui, desde logo, que esse evento foi concebido, idealizado, organizado e viabilizado pelo esforço da nossa querida doutora Tânia Parker, que desde o mês de abril, doutora Tânia, né? Mais precisamente há 7 meses, manifestou o propósito de realizá-lo, dedicando aí tempo, esforço e inspiração para viabilizar a sua realização. E, doutora Tânia, até comentei com ela que se fosse comparado a uma gestação, seria prematuro, mas como é um evento acadêmico, ele já nasce maduro e ao tempo certo. E tão ao tempo certo, colegas, que exatamente hoje, 19 de novembro de 2024, a cúpula do G20, né, o governo brasileiro, que está promovendo o G20, que é composta pelas principais potências econômicas globais, né? 90% do PIB e 2/3 da população mundial estão representados aqui no Brasil, no evento do G20, divulgou hoje, né, foi publicado hoje, a declaração dos líderes do G20,
contendo 85 pautas, uma delas especificamente sobre refugiados. Vejam o teor da pauta 34 aqui, rapidamente, só para compartilhar com vocês, né? Nós reafirmamos nosso compromisso de apoiar migrantes, incluindo trabalhadores migrantes e refugiados, em nossos esforços por um mundo mais inclusivo, em conformidade com políticas, legislações e circunstâncias nacionais, assegurando pleno respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, independente de seu status migratórios. Nós continuaremos com o diálogo sobre imigração e deslocamento forçado durante futuras presidências. Meus amigos, esse rápido registro eu faço aqui porque eu tenho certeza que esta sincronia entre a data deste evento de hoje e a data da publicação da Declaração de Líderes não é uma obra do acaso, tampouco uma mera coincidência. Isso é algo significativo, marcante, porque estabelece no trabalho da doutora Tânia, né, que é incansável na inclusão social dos refugiados, mas também um alerta para a relevância do tema que estaremos debatendo hoje. Então, feito esse rápido registro, colegas, passo aqui a palavra à doutora Tânia para a sua exposição e também para a apresentação aqui dos palestrantes da noite, que falarão na sequência. Lembrando só que, após a fala de todos, teremos um tempo para perguntas e respostas as perguntas podem, desde já, serem vinculadas aqui no chat. Tá? Doutora Tânia, a senhora tem a palavra. Bom, eu estou muito emocionada mesmo com essa coincidência da data. Vamos fazer aqui um esclarecimento de que a data foi escolhida pelo Dr. Prigol. Quando eu falei para ele do projeto, ele escolheu a data, então ele foi muito inspirado, e eu gostaria de iniciar minha fala justamente agradecendo a liderança do Dr. Prigol à frente da J. Rubem Clark Área Brasil, pelo seu trabalho, pelo seu empenho e pelo seu apoio, sem o qual esse evento e todos os nossos trabalhos não seriam possíveis. Tampouco termos 19 capítulos no Brasil. Nós tínhamos 15 recentemente, agora já são 19. Então, isso é fruto da sua liderança, Dr. Prigol. Gostaria também de agradecer aos nossos oradores convidados, que no feriado se dispuseram, né, véspera de feriado, todo mundo já está arrumando as malas e partindo, se dispuseram a nos prestigiar com a sua experiência, com o seu conhecimento e nos inspirarmos o que podemos fazer. E a todos vocês, amigos, que da mesma forma estão dedicando um tempo precioso de vocês para estarem aqui conosco. E eu achei muito importante as ponderações do Dr. Prigol, e gostaria de adicionar isso à questão do Tratado de Cartagena, porque era tão importante realizarmos esse encontro esse ano. Esse ano, de 2024, o Tratado de Cartagena, adotado em 1984, na cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia, é um marco fundamental para a proteção dos refugiados da América Latina. Embora ele não seja juridicamente vinculante, ele exerce influência significativa, servindo como um guia interpretativo para o direito internacional dos refugiados na região. O tratado amplia os critérios de reconhecimento de refugiados estabelecidos pela Convenção de 1951, primeiro tratado internacional sobre os refugiados, logo depois da Segunda Guerra, e pelo Protocolo de 1967, incluindo também pessoas que fogem de graves violações de direitos humanos, violência generalizada e distúrbios políticos que ameaçam a segurança. Essa abordagem amplia e reflete as realidades particulares da América Latina, como conflitos armados internos, instabilidade política e catástrofes humanitárias. A definição abrangente de refugiados tem permitido maior inclusão de pessoas em situações de vulnerabilidade, indo além dos critérios tradicionais
que limitavam o reconhecimento a casos de perseguição por raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. No contexto atual, o Tratado de Cartagena se mantém altamente relevante devido ao aumento de deslocamento forçado causado por crises políticas e econômicas, como as enfrentadas pela Venezuela, por exemplo, Haiti e Nicarágua, além dos desastres ambientais agravados pelas mudanças climáticas. Então, a flexibilidade e a sensibilidade do tratado têm sido essenciais para guiar respostas humanitárias eficazes em um cenário global marcado pelo recrudescimento de políticas migratórias, que se tornaram muito restritivas em muitas partes do mundo. O tratado promove a cooperação entre os países da América Latina, incentivando abordagens coletivas e solidárias com os fluxos migratórios. Ele inspira políticas públicas, iniciativas regionais que reforçam os direitos humanos dos refugiados, garantindo acesso à proteção, documentação e serviços básicos. Agora, vocês podem dizer, não tem nenhum refugiado na minha região. Eu não conheço, não tive contato com nenhum, de certa forma é difícil no Brasil, né? Mas pode acontecer. Mas eu gostaria de trazer para vocês, brevemente, alguns dados oficiais muito assustadores. Em 2024, o Brasil segue como um dos países da América Latina que mais acolhe refugiados. E, até 2023, mais de 77 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas pelo CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, resultado de uma força-tarefa para acelerar os processos de reconhecimento. Esses processos de reconhecimento aumentaram em 235 mil pedidos em 2023, em 2023, em comparação com o período anterior. Então, como nós vemos, essa é uma crise que nós não podemos cruzar os braços e fazer de conta que não é conosco. Nós, como bem disse e nos lembrou o Dr. Prigol, pela nossa missão da J. Rubem Clark, nós assumimos esse compromisso de usar os nossos talentos, as nossas habilidades para ajudar a comunidade. E, na realidade, são projetos bem simples que podem ser realizados e nossos palestrantes hoje vão abordar sobre o assunto. Então, sem mais delongas, gostaria de introduzir os nossos convidados, o Dean Brockbank, espero ter pronunciado correto. Ele é o conselheiro legal da área Brasil da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Paulo Araújo, que está entre nós, é o gerente nacional da Agência Humanitária e Desenvolvimento Humano da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o Júlio Salles, também, ele está à frente dos serviços humanitários e é responsável por todas as iniciativas humanitárias no Brasil, incluindo projetos humanitários de iniciativa local. E o Lucas Guerreiro, que é o nosso diretor de mídias sociais da J. Rubem Clark Área Brasil, que nos ajudou muito com a divulgação e a confecção dos posts, e é também diretor da Central das Escrituras em português. Então, eles vão nos dirigir a palavra nessa ordem, e eu vou passar primeiro a palavra para o Dean. Cada um terá 10 minutos para expressar, nos brindar com a sua experiência e inspiração. O tempo é seu, Dean. Muito obrigado, boa noite para todos. Estou tão grato a estar aqui com vocês. Queria agradecer ao Dr. Prigol e especialmente a doutora Tânia por arranjar este evento tão importante e para me convidar a participar um pouquinho. Eu também gostaria de agradecer aos outros palestrantes, todos de quem tenho muito respeito. Eu estou bem animado de ouvir os conselhos que eles têm para mim. Hoje eu queria falar sobre este assunto tão importante de perspectiva que talvez não seria uma
coisa que geralmente ouviríamos numa reunião com advogados, ou falando sobre a educação, sobre a lei, mas com certeza com pessoas de fé, eu acho que isto é um assunto que seria muito normal na maneira que eu vou falar e tratar deste assunto. Para mim, em tudo que eu faço na minha vida, quase tudo, eu tenho o Jesus Cristo, que é o meu guia da vida. Quando eu tenho um relacionamento, quando eu trabalho, quando eu tenho uma dificuldade, um desafio, eu sempre me pergunto a mim mesmo o que Jesus faria. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre um princípio que é muito importante e talvez não pensaríamos sobre nesta situação, falando sobre refugiados. O normal ensinamento de Jesus talvez seria falando sobre o bom samaritano, um outro princípio do Salvador. Mas hoje à noite queria falar sobre um homem que não conhecemos muito sobre ele. E Jesus, nós sabemos que ele era um amigo, ou pelo menos um conhecido de Jesus. E o nome dele era Zaqueu. Eu queria ler alguns versículos no livro de Lucas, falando sobre Zaqueu e o que eu aprendi sobre Zaqueu. Olha, eu acho que tem pessoal que poderia... Olá, amigos, poderiam colocar de mudo? Estou ouvindo algum barulho, eu poderia colocar de mudo, por favor. Obrigado. No livro de Lucas, vou ler aqui alguns versículos e depois vou falar um pouco sobre isso. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos principais dos publicanos, e era rico, como se trabalhasse como se fosse ele trabalhasse para a Receita Federal, coletor de impostos. Não, geralmente pensamos em pessoas ricas quando falamos sobre refugiados, mas não é a riqueza dele que eu quero falar, é como Jesus trata ele. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. O Zaqueu era baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei, alguém o restituo, quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bem, por que eu estou falando sobre Zaqueu e refugiados? Qual é o princípio que eu queria tratar? Como tratou Jesus a Zaqueu? Primeira coisa, Jesus sabia o nome dele, ele o conheceu. Segunda coisa, Jesus procurou o Zaqueu, bem em frente de outras pessoas, de uma multidão mesmo. Zaqueu,
uma pessoa que provavelmente muitos na comunidade não gostavam dele. Mas Jesus estava não somente ensinando a multidão, ele estava falando com Zaqueu a um. Ele estava nos ensinando e mostrando como é que nós podemos e devemos tratar as outras pessoas. Então, isto é o princípio. Qual é o prático? Somos advogados. O que é que nós podemos aprender de como o Senhor Jesus Cristo tratou de Zaqueu? Primeira coisa, ele sabia, ele conhecia o nome, com certeza. E ele não tinha medo nem vergonha de ajudá-lo. Com muitos refugiados aqui no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, podemos fazer muitas coisas para ajudá-los. Como advogados, nós temos alguns ensinamentos e habilidades que geralmente as outras pessoas não têm. Primeira coisa que refugiados precisam é ajuda, às vezes, com seus documentos. Quando eles chegam aqui, talvez tenham passaporte, talvez não. Talvez tenham certidão de nascimento, talvez não. Quase sempre refugiados vão precisar de ajuda em receber um CPF aqui no Brasil. Todos sabem bem melhor que eu que sem CPF não pode fazer quase nada. Mas sem alguns destes documentos, não recebe CPF. Então, eu já ouvi falar de advogados que ajudou refugiados fazer uma certidão de nascimento quando não tinha um original. Quando não tinha um passaporte, ajudou com uma certidão de nascimento ou algum outro documento, às vezes, pode ser usado quando saiu de seu país depressa assim, refugiando. Sabemos bem quais são as chaves que o CPF pode abrir. Podem ter acesso ao Sistema Único de Saúde, a SUS, nos hospitais, vacinas, tudo assim. Podem ter com CPF acesso a receber educação pública. Também podem ajudar a conseguir a trabalhar, conseguir emprego. Sem CPF não pode fazer nenhum disso. Além de ajudar com documentos, talvez estão tendo desafios recebendo alguns desses serviços. Vamos supor que eles já receberem um CPF, mas por alguma razão o SUS não está disponível para ajudá-los, ou não estão tendo a facilidade de entrar numa escola para os filhos deles. Nós temos que buscar estes nossos próximos. Como Jesus disse, a leste destes nossos irmãos. Nós temos que buscá-los, como Jesus buscou lá na árvore, o Zaqueu. Eu sei que todos vocês têm habilidades de ajudar e têm experiência que pode ajudar. E eu dou estas ideias para vocês como não sou membro da OAB, mas sou um advogado nos Estados Unidos e já tenho feito este trabalho para outras pessoas que não estavam ricos, que não estavam com sorte na vida. Eu espero que todos possam aprender alguma coisa do Salvador Jesus Cristo assim. Última coisa que eu queria dizer, eu já fiz este convite, mas vou fazer para outros de novo. Eu tenho a oportunidade de visitar alguns capítulos seus. Eu estou bem disponível de viajar para vocês e ajudar, fazer uma palestra, participar numa reunião. Estou bem ansioso de viajar este fim de semana para o Rio de Janeiro para conhecer pessoal lá. Eu agradeço a doutora Sandra lá
pelo convite. Eu vou participar lá e eu dou esta mesma oferta para vocês. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada, Jim. Apreciamos muito todos esses exemplos de coisas que podemos fazer. Isso é muito importante mesmo, não é? Vamos passar agora a palavra para o Paulo e para o Júlio, mas antes de mais nada, eu não sei se isso foi dito antes, mas aqueles que tiverem perguntas, podem colocar as perguntas no chat, que ao final dos nossos convidados, da palavra dos nossos convidados, nós vamos abrir um tempo para esse bate-papo, né, para respondermos as perguntas que sejam colocadas no site. Eu vou estar aqui olhando por elas. Então, agora eu passo a palavra para o Paulo e para o Júlio. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Só me deem um joinha se vocês estão escutando. E vendo também a tela, eu entrei com 2 equipamentos, um laptop e um celular. Então, a voz no celular, mas tem a imagem aí, vocês podem achar 2 Paulo, acho que um está como Araújo PM. Eu estou compartilhando com vocês alguns slides. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com cada um de vocês. Meu nome é Paulo de Araújo, eu sou responsável pelo Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui no Brasil. E como diz o nome, o nosso departamento é responsável pelo bem-estar e autossuficiência dos amigos, membros e amigos da igreja. Hoje, por coincidência ou não, aliás, Dino, excelente mensagem que você acaba de deixar, muito obrigado, muito inspiradora. Hoje, por coincidência, eu fui procurado por uma pessoa lá no escritório dizendo que ela conhece não, ela ficou sabendo de 6 vietnamitas que acabam de chegar no aeroporto de São Paulo, estão tentando entrar como refugiados e que são perseguidos por questões religiosas no país de origem, estão buscando refúgio aqui. E esse relacionamento, por isso que eu fico feliz em estar aqui com vocês, porque esse relacionamento entre o nosso departamento e vocês, nós temos muito interesse em estreitar esse relacionamento, essa rede de contatos, porque eu e o Júlio, muitas vezes nós somos procurados por líderes locais da igreja por questões como essas que eu acabo de citar, mas muitas outras, onde pessoas muito pobres, hipossuficientes, usando o termo aí que o Dr. Prigol usou no início, né? Que precisam, às vezes, de uma orientação de um advogado e muitas vezes a gente não tem a quem recorrer. Então, nós temos muito interesse em estreitar o relacionamento com vocês e fortalecer essa rede de contato, e agradecemos muito. Bom, começando aqui nos slides, eu vou mostrar para vocês, basicamente, a doutrina que tem por trás dos serviços humanitários e ajuda, inclusive, aos refugiados da igreja no mundo todo. Esse slide mostra o porquê a igreja faz esse trabalho humanitário, incluindo os refugiados. O presidente Russell M. Nelson, que é presidente da igreja e profeta, ele disse o seguinte: queridos amigos, Jesus Cristo é o exemplo perfeito de cuidar dos necessitados. Como seus seguidores, buscamos amar a Deus e ao próximo em todo o mundo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está ansiosa para abençoar as pessoas e ajudar os necessitados. Somos abençoados por ter a capacidade, os recursos e as conexões globais confiáveis para poder cumprir essa sagrada responsabilidade que consideramos um alegre privilégio. Então, para nós ajudar o próximo de todas as maneiras, através de projetos humanitários, projetos sociais, incluindo ajuda aos refugiados, é um grande privilégio, como o presidente Nelson disse. A igreja tem os recursos, as conexões e a capacidade de ajudar, e por isso nós fazemos esse trabalho. No mundo inteiro, no ano passado, a igreja realizou mais de 4.000 projetos humanitários, com despesas superiores a 1,3 bilhão de dólares, com mais de 6 milhões de horas de serviço voluntário doados, inclusive muitos advogados como vocês. E isso aconteceu em 191 países e territórios. Isso foi
Esse é o relatório oficial da Igreja de Projetos Humanitários em 2023. Nesse ano, aqui no Brasil, nós já realizamos 100 projetos humanitários. E é importante que vocês entendam que o foco da igreja aqui no Brasil, em termos de projetos humanitários, estão especialmente em educação e saúde. Essas são as duas áreas principais. Vocês podem olhar aí à direita no gráfico. Dos 100 projetos humanitários que nós realizamos, 80 são projetos de iniciativas locais, especialmente nas áreas de saúde e educação, e 20 projetos foram como resposta à emergência, especialmente como a grande emergência que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio desse ano. Esses 100 projetos humanitários realizados aqui no Brasil nesse ano impactou mais de 1 milhão de pessoas, sendo que a grande maioria, 99,9%, não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando nós realizamos um projeto humanitário, para nós pouco importa se a pessoa tem religião ou qualquer que seja a religião dela. Nós fazemos o bem sem olhar a quem, como diz o ditado conhecido aqui no Brasil. No gráfico aí à esquerda, vocês veem que 41% dos projetos realizados foram na área de saúde, 22% na área de projetos comunitários, que são projetos menores, pequenos, para uma organização menor, local, 15% na área de educação, 2% outros e 20% emergência. Os refugiados se encaixam em cada uma dessas áreas, tá bom? E como já dito, se vocês tiverem perguntas, anotem para no final a gente poder ajudar vocês a responder o maior número possível de perguntas. Esse ano nós só não realizamos projetos basicamente em 3 estados da federação. Em todos os demais nós realizamos projetos. 40 projetos na área de saúde, 22 comunitários menores, 15 projetos na área de educação, 2 em outros e 20 como projetos de emergência. Aqui eu tenho para vocês alguns exemplos de projetos, entre os 100 projetos realizados nesse ano. Por exemplo, nós doamos muitos equipamentos, é muito comum que a gente faça isso para escolas, para ONGs. Trabalhamos muito com Secretaria de Educação Municipal, Estadual, bem como Secretaria de Saúde também, Municipal e Estadual. Ali vocês podem ver uma foto de um projeto de reanimação neonatal, onde a gente faz em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse é um projeto maravilhoso. Essa foto que vocês estão vendo aí no meio, vocês estão vendo algumas parteiras em pé, a mesa de treinamento, parteiras indígenas. Nós realizamos em várias partes do país. Depois o Júlio pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Aqui depois vocês podem ver um exemplo onde nós doamos máquinas de costura para uma ONG em São Paulo chamada Clube de Mães. Aqui embaixo é um projeto lindo onde nós doamos uma unidade móvel de saúde a uma organização chamada Américas Amigas. E essa carreta ela percorre várias periferias do Brasil, oferecendo gratuitamente exames de mamografia às mulheres da periferia que muitas vezes não têm acesso e morrem de câncer por conta de não ter acesso a um exame relativamente simples. Nós doamos a carreta completamente equipada. Depois vocês podem ver um outro exemplo aí de uma doação de sala multissensorial para uma organização lá em Alagoas, que é muito parecida com a PAI. Depois uma outra foto da Operação Sorriso, que é uma das melhores organizações que nós temos no Brasil dedicada à saúde. Eles oferecem dezenas de profissionais voluntários que vão para uma missão em qualquer parte do país e fazem as cirurgias lábio-palatinas e que muda a vida de muitas crianças e adolescentes. Depois aqui vocês podem ver alguns outros exemplos de projetos, por exemplo, doação de caminhões, ou de carros para combate à dengue lá no Maranhão, doações de telhados para creches, e assim por diante. São muitos os exemplos de projetos humanitários que nós realizamos. Logo em janeiro nós devemos colocar no site da Autossuficiência, que é autossuficiência.org.br,
o relatório completo de todos os projetos de 2024, mas nesse momento, se vocês tiverem interesse, nós convidamos todos vocês a conhecerem o site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, de novo, autossuficiência.org.br, e lá na parte de humanitários vocês podem baixar os relatórios oficiais de 2023, 2022, 2021, com todos os detalhes de todos os projetos realizados pelo país todo. Aqui nós temos um breve vídeo. Eu acho que eu esqueci, eu vou pular o vídeo porque eu esqueci de compartilhar com o som e por conta do tempo eu vou pular. Mas esse é um vídeo muito bonito que depois vocês podem ver no site. Nós temos uma grande parceria com Amigos do Bem, que é uma das melhores ONGs do país, dedicada a ajudar famílias. Na verdade, eles ajudam diretamente, eles impactam mais de 150 mil pessoas no sertão do Nordeste, que é uma região que nem o poder público chega muitas vezes. São pessoas completamente relegadas à sorte, completamente esquecidas pela sociedade. E aí a gente está falando de milhões de pessoas que vivem nessa situação. É um Brasil que os brasileiros não conhecem, que ninguém conhece, pouca gente conhece. Eu tive o privilégio de ir lá, o Júlio também foi. E Amigos do Bem é uma das melhores ONGs que tem um impacto espetacular na vida dessas pessoas. Só para exemplificar para vocês o que eles fazem, basicamente em 4 localidades nos estados, no interior do interior do interior dos estados de Pernambuco, Ceará e Alagoas. Eles têm alguns centros de vivência, algumas escolas que eles construíram nesses locais. E uma dessas escolas, que é no meio do nada, longe de tudo, aonde pessoas não têm praticamente nenhum acesso à educação. A escola que eles construíram alguns anos atrás, que já tem uma geração mudada, eles conseguiram a nota de 9,2 no IDEB nacional. Para vocês terem ideia, a média das escolas públicas do estado de São Paulo é 6,2. E essa escola do Amigos do Bem conseguiu a nota de 9,2. Um milagre, assim, impressionante. Eu vou pular esse. Aqui tem mais alguns exemplos. Vocês podem ver aqui, por exemplo, uma foto da Operação Acolhida, mobiliário para abrigos, e aqui especificamente falando de refugiados. E eu vou pedir a ajuda do Júlio agora para abrir o microfone e explicar um pouquinho sobre esses projetos, Júlio, lá em Roraima. Obrigado, Paulo. A igreja está atuando lá em Roraima com essa migração de venezuelanos para o Brasil desde 2017. Foram inúmeros e inúmeros projetos já realizados, alguns de grande impacto, outros com organizações menores. Aqui nas fotos a gente pode ver alguns deles. Por exemplo, reforma do telhado da instituição Madre Teresa. Depois temos ali ao lado um centro de capacitação e referência que fica lá na fronteira mesmo com a Venezuela, na cidade de Pacaraima. E aqui na foto nós temos o Padre Jesus. Então a igreja faz uma atuação interreligiosa em parceria com a Igreja Católica lá. O Padre Jesus é um grande guerreiro que já recebeu milhares de venezuelanos lá, e eles fornecem café da manhã, almoço e muitas vezes acolhimento mesmo, abrigo para essas pessoas. E a igreja tem financiado diversas dessas ações lá. Nessa foto também nós temos um casal missionário, né? Então existem missionários sêniores da igreja que estão por todo o Brasil, incluindo lá no estado de Roraima, ajudando nesse trabalho. Na próxima foto tem a organização Mexendo as Panelas. Essa organização também é vinculada à Igreja Católica, a paróquia São Vicente, lá de Boa Vista. E a igreja tem apoiado diversas iniciativas deles, desde perfuração de poço artesiano, instalação de placas de energia solar para promover a autossuficiência do funcionamento deles, fornecimento de mantimento para preparo de refeições e várias outras ações. Na primeira foto da linha inferior à esquerda, a igreja tem apoiado o Exército Brasileiro e o Acnur. Nós sabemos que a Agência de Refugiados da ONU no Brasil, né, exatamente apoiando aí com a doação de abrigos, né, tendas, colchões, beliches, camas, e vários outros itens têm sido doados, né? Mais uma ação ali ao lado, né, na foto central da linha de baixo,
que apoia aí a parte de cozinha, né, de preparo das refeições, e ali um exemplo na última foto de baixo à direita é de doação de cadeira de rodas em parceria com a capelania do Exército, né? Então a igreja tem feito um trabalho muito importante e com alcance muito amplo lá na fronteira, ajudando muito essas pessoas, além de já ter ajudado vários e vários venezuelanos, milhares deles, que desejaram ir para outros estados brasileiros, né? Então essa é a parte dos refugiados, Paulo. Excelente, Júlio, muito obrigado. E só para terminar a apresentação, aqui algumas fotos de projetos de emergência que nós realizamos recentemente no estado do Rio Grande do Sul, pelas grandes enchentes que tomaram conta ali do estado. Foram muitas as ações, valores bastante significativos doados, tanto em termos de equipamentos, de alimentos, cestas básicas, reconstrução de 2 UPAs, equipamentos para mobília de casa, geladeira, fogão para mais de 500 famílias, enfim, muitas coisas. E aqui só um pequeno exemplo, nós trabalhamos com centenas de organizações. A igreja não executa os projetos, a igreja financia projetos humanitários e sociais. E para isso nós sempre temos o desafio de encontrar boas, na verdade, excelentes organizações que se aliam à igreja e, através deles, então, nós tornamos realidade esses projetos humanitários para abençoar a vida daqueles mais vulneráveis, daqueles que mais sofrem. Aí, um pequeno exemplo, por exemplo, o Exército Brasileiro, a Acnur, como o Júlio acaba de falar, a Agência de Refugiados da ONU, Sociedade Brasileira de Pediatria, o Hospital do Amor, nós temos excelentes projetos com eles, a ACD, Lions, Defesa Civil de todos os estados praticamente, o Rotary Club, o Amigos do Bem, como eu falei, a Unicef, acabamos de fazer um projeto enorme com eles, o INCA, Instituto do Câncer, Operação Sorriso, a ADRA, que é da Igreja Adventista, a Caritas, que é da Igreja Católica, a PAI, Diocese de Roraima e outras dezenas e dezenas de organizações. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqueles que quiserem conhecer mais sobre os projetos humanitários da igreja, incluindo ajuda aos refugiados, por favor, vejam as notícias sempre na página autossuficiência.org.br e também nas mídias sociais, @autossuficiênciabrasil. Vai lá, nos segue e vocês vão gostar muito. Obrigado pelo tempo. Obrigado vocês, Paulo e Júlio, por esse... Uau! Por nos informar tantas medidas importantes, e eu anotei tudo que foi dito aqui, inclusive sobre essa oportunidade de parceria nossa, da J. Rubem Clark, com vocês. Usar nossas habilidades, nosso conhecimento para ajudarmos mais diretamente. Eu vou passar agora o tempo para o Lucas, para ele fazer a exposição dele, lembrando a todos que tenham perguntas, que possam colocar no chat, que nós vamos procurar respondê-las, nossos convidados vão procurar respondê-las ao fim da exposição. Lucas, o tempo é seu. Ok, muito obrigado. Nossa, foi ótimo todas as mensagens. Eu vou ser bem rápido, bem sucinto, porque eu quero ouvir respostas, quero ter tempo para perguntar e também ouvir resposta dos nossos convidados. Geralmente se deixa o melhor orador para o final, então acho que o único erro da Tânia nesse evento foi me colocar para falar e pior ainda para ser o último. Mas eu acho que ela foi sábia, porque aí eu não tinha muito o que falar, porque os oradores anteriores já abrangeram todo o assunto. Bom, eu tenho uma apresentação bem breve que eu vou fazer. Eu sei que nem todos aqui são membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, porém, nós compartilhamos muitos valores parecidos, mesmo aqueles que não são membros e têm alguma outra fé. O presidente Araújo falou sobre o esforço da igreja para se unir a outras organizações, inclusive religiosas, e o que eu vou mostrar aqui é muito do comum, né? Vou dar uma breve perspectiva sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo com o assunto refugiado. Eu estava pensando, a história das Escrituras, ela é basicamente uma história de refugiados, né? Nós temos, por exemplo, aqui, desde Adão e Eva, que foram expulsos do Jardim do Éden, passando para Abraão, que teve que sair da terra da parentela dele para buscar as bênçãos de Deus, indo para Jacó, que fugiu depois de ter pego a primogenitura,
se tornou Israel, né? A casa de Israel, desde José até toda a história que a gente tem no Velho Testamento, mostra como eles foram perseguidos e muitas vezes expulsos. Ficaram muitos anos em cativeiro. Moisés, ele libertou o povo de Israel, mas ele sempre caiu em cativeiro. E muitas vezes eles eram estrangeiros numa terra desconhecida. Essas duas mulheres que eu coloquei aqui no final, a Ruth e a Esther, elas são exemplos também de mulheres que eram refugiadas e que foram abençoadas por Deus por sua fidelidade. O livro de Mórmon, que é outro livro de escrituras que nós temos na nossa fé, também fala dos Jariditas que fugiram da Torre de Babel, os Nefitas que fugiram de Jerusalém, né? O povo de Zarãela, que também é fugitivo na época da destruição da Babilônia. Enfim, Mosias, os antinefleitas, tem muitos. E o próprio Jesus, como foi mencionado por alguém aqui nos comentários, também foi um refugiado, né? Quando ele era pequenininho, os pais tiveram que levar ele para o Egito. E isso foi para escapar da ira daquele tirano Herodes, né? Para ele não ser morto. Os pioneiros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são um exemplo de povo refugiado também. Nós temos na nossa história momentos de muita dor, onde várias vezes os membros tiveram que sair. Foi 4, 5 estados, o Jim deve saber melhor, que eles foram expulsos, tiveram seus direitos básicos negados. Em um dos estados, pelo menos, o Missouri, tinha uma ordem de extermínio, ou seja, pode matar se for mórmon. Imagina o absurdo, né? E eles tiveram que fugir. Então, no final de 2023, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estimou que tinha 117,3 milhões de pessoas deslocadas e 43 milhões de refugiados, né? Pessoas deslocadas seriam pessoas que têm que sair da sua casa, mas não necessariamente cruzam a fronteira do país. Então, eu tive lá em Moçambique, alguns meses atrás, e em Cabo Delgado, que é uma das províncias lá, estava tendo um conflito muito grande. 60 mil pessoas tiveram que ser deslocadas da sua casa. Algumas não cruzaram a fronteira do país, mas perderam tudo que tinham. Então, a gente tem que incluir nessa discussão não apenas os imigrantes, né, as pessoas que são refugiadas de outro país, mas também aqueles que perdem por catástrofes naturais, perseguição política, perseguição religiosa, a oportunidade. Nós temos um apóstolo da igreja. O apóstolo é o líder máximo da igreja. Nós temos o profeta, como foi mencionado aqui, o presidente Júlio Seminel, seus conselheiros e 12 apóstolos. E o elder Dieter F. Dorf, ele é um alemão que foi refugiado. Na sua infância, ele teve que fugir por causa de perseguição política. O elder Kieron, Patrick Kieron, que foi recentemente chamado para o Quórum dos 12 Apóstolos, ele deu um discurso antes dele ser chamado para o Quórum sobre refugiados. Ele focou nas ações da igreja, isso foi em 2016, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que tem dados mais atualizados, mas ele está falando que dos refugiados, metade eram crianças que tinham no mundo. Isso me causa assim, eu fico aflito com isso, né? Porque imagina o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, no meu caso não tenho filho, né? Imagina meus sobrinhos ou netos sem ter um lugar para comer, sem ter escola, sem ter proteção contra o frio. Imagina a aflição desses pais. Então, todo esse sofrimento é muito, muito triste. E o Senhor Jesus Cristo conhece isso, porque, como eu falei, ele foi um refugiado. Então, a primeira presidência, ela trabalhou com 75 organizações em 17 países europeus, naquela grande crise de refugiados que a gente teve por volta da época do discurso do Elder Keeron. E hoje a crise continua, até se intensificou. Nós temos outras guerras em andamento, conflitos em vários países, e a movimentação de refugiados é muito maior do que em 2016. Essa passagem ela é muito bonita, lá em Mateus 25, diz que quando Jesus Cristo voltar, ele vai colocar à direita dele, ou seja, vai salvar aqueles que serviram o próximo. E ele diz que quando nós servimos aos pequeninos, nós estamos servindo a ele.
E é no 40 que ele fala isso. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o que nós podemos fazer? Como advogados, eu coloquei um comentário lá no chat, eu estava pensando muito sobre isso, mas na verdade quem escreveu aquele texto ali foi o chat GPT. Eu perguntei para o chat GPT o que o advogado pode fazer para ajudar, e ele me deu aquelas respostas, e estava bem alinhado com o que o Jim estava falando. Então, eu vou confiar naquelas recomendações. Tive a oportunidade de participar de alguns projetos da J. Rubin Clark para ajudar refugiados. Um dos mais significativos estava lá com o Dr. Prigol, a Lilian, a doutora Érica. Foi em Brasília, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, não lembro, não, alguma coisa assim, né? E era refugiados venezuelanos, nós fomos lá, nós fizemos doação, nós demos lanche para eles. E assim, a experiência de poder servir, de poder ajudar, ainda que apenas um dia, a poucas horas, ela é tão impactante e tão significativa que me mudou para sempre. E todas as pessoas podem ter essa oportunidade. Não precisa ser um advogado, não precisa ser um gerente de bem-estar do Brasil. Todas as pessoas podem ajudar os refugiados e as pessoas com necessidades. O Brasil, como a Tânia falou, a doutora Tânia, está cheio de refugiados. É um dos países que mais recebe refugiados. Então, nós conhecemos alguém que veio de algum outro país, que tem dificuldades com o idioma, e nós podemos sentar e apenas conversar em português, para ele se habituar com o idioma. Nós podemos levar ele, tentar achar um emprego, ainda que seja provisório, né, um trabalho, para que eles se reestruturem, tenham seus direitos protegidos e possam se integrar na sociedade, porque ser refugiado não é uma condição perpétua, é uma condição temporária, precisa ser temporária. Nós não podemos permitir que os refugiados eles não tenham seus direitos e garantias humanas protegidos, e nós precisamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para poder socorrer eles. Esse é o nosso dever religioso. A J. Rubin Clark, ela, como o Dr. Prigol bem explicou, ela não é filiada a nenhuma religião específica, mas no lema da J. Rubin Clark, mostra que os valores religiosos são importantes para a advocacia e para exercer o direito. Então, nós precisamos usar os valores da nossa religião, seja quais eles forem, para nos inspirar a servir o próximo. E ajudar os refugiados é uma das melhores maneiras de servir o próximo hoje em dia. Então, eu agradeço muito pela oportunidade que tive de fazer essa apresentação e agradeço a todos os palestrantes que me antecederam. E é isso que eu tinha para falar. Daqui a pouco eu já até termino em nome de Jesus Cristo também, porque parece mais uma mensagem da igreja do que propriamente técnica. Porém, tudo está relacionado, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigada, Lucas. Obrigado, amigos que nos dirigiram a palavra. O Jim falou sobre o aspecto cristão também. Ele se referiu a Zaqueu, não é? E como eu achei bastante interessante, porque ele citou o exemplo de Jesus Cristo e nos convidou a sabermos o nome das pessoas, ter esse relacionamento um a um e não ter vergonha de ajudar. Porque muitas vezes existe essa certa inibição, será que vai gostar, será que não vai gostar? Mas é claro que a pessoa em necessidade, ela vai ficar muito feliz em ver uma mão estendida e saber que a pessoa se interessa por ela, olhar nos olhos, conhecer o nome. Eu achei isso bastante interessante, não é? E os exemplos que ele deu de como nós, como advogados, podemos ajudar, exemplos bem práticos. O Paulo e o Júlio falaram desse trabalho extraordinário que a igreja tem desenvolvido para ajudar, e falou uma coisa muito importante, isso é uma discussão entre nós, não é, na J. Rubin Clark, em alguns grupos, sobre a questão das parcerias. Mas as parcerias têm sido muito importantes, tanto na liberdade religiosa, que inclusive foi citado pelo Paulo e pelo Júlio, que eles possuem parcerias com outras igrejas, não é? Isso é fundamental, porque nós olhamos além de nós mesmos, além das nossas crenças.
para ajudar as pessoas, assim como Jesus fez, não é? Como o Jim citou, pessoas que talvez não estão no nosso meio diariamente de envolvimento, mas nós podemos somar forças. E eu achei interessante falar sobre também que a ajuda continua com os venezuelanos. Eu não tinha conhecimento disso, eu pensei que havia parado durante a pandemia e não tinha retornado. Mas quantas iniciativas muito interessantes e importantes para o bem das comunidades. E pensar que a saúde, a necessidade de saúde representa 40% das iniciativas, ou seja, depois da saúde vem a educação. Então, são duas áreas muito importantes, como o Jim falou, não é? Ajudar a se acessar o SUS e a questão previdenciária, não é? E isso tudo é muito importante para eles terem esse respaldo. E o Lucas falou sobre como cristãos e membros da igreja nós devemos ajudar. E não precisamos olhar muito distante, porque, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, nós sofremos muita perseguição política. Os cristãos, em geral, não é? Sofreram e foram uma das primeiras vítimas de perseguição e foram obrigadas a se deslocar. Então, nós conhecemos de perto esse sentimento. E assim podemos sentir empatia com essas pessoas que também agora sofrem perseguição e são obrigados a deixar seus locais de origem. Bom, aqui no chat, a primeira pergunta que eu visualizei, me perdoem se eu esqueci e se eu perdi alguma, me corrijam, é do Odaci Prigol. Ele está perguntando qual o canal de solicitação e o prazo médio que um projeto de ajuda humanitária leva para ser analisado e aprovado pela igreja. O canal, existe um formulário específico para as organizações que queiram solicitar ajuda, um projeto humanitário, e se encontra lá no site da autossuficiência.org.br. Prazo médio, 30 dias, depende muito dos valores, pode subir para a sede da igreja, aí pode demorar um pouco mais. Perfeito, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui do William Beltrão, ele está perguntando, existe alguma iniciativa da Law Society com a AB sobre o tema? Se ninguém tiver nada para falar, eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso, minha experiência pessoal. Acho que só um comentário a respeito das parcerias com a OAB, Dr. William. A maioria das OABs tem comissões específicas de refugiados, né? São comissões temáticas, então a OAB exerce sim um papel muito importante nesse trabalho, que se confunde com o tema das demais comissões, inclusive a liberdade religiosa. Então, assim, eu acho que a nível nacional a OAB faz um trabalho bem interessante de promoção da defesa dos refugiados. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Como podemos, de forma prática e respeitosa, talvez essa é mais direcionada para o Jim, mas se os outros convidados tiverem alguma sugestão, serão muito bem-vindas as suas ponderações. Como podemos, de forma prática e respeitosa, criar oportunidades para ouvir as histórias dos refugiados e conhecê-los pelo nome, promovendo um acolhimento lá, como Jesus faria? O que você pensa que seria uma abordagem respeitosa sobre isso? Excelente pergunta. Isto é uma coisa, às vezes, que é difícil, porque nós às vezes, não estamos nos mesmos grupos sociais, por exemplo, ou não moramos nos mesmos bairros. Então, o que eu aprendi do exemplo do Senhor Jesus Cristo com Zaqueus, e ele tinha que procurar. Às vezes, essas pessoas não vêm para nós. Para mim, um caminho que eu tenho para conhecer pessoas, alguns são refugiados, e através da igreja mesmo, onde eu frequento. Por exemplo, em minha própria ala, tem uma família de refugiados de Venezuela. E, através disso, eu estava numa atividade da história da família. E o pai dessa família, que era refugiado, está aqui agora, um pouco melhor estabelecido, mas ele estava me ajudando, porque eu não conhecia bem o Family Search, mas ele me ensinou.
Então, através dessa experiência, nós já convidamos eles muitas vezes em casa com seus 2 filhos e então temos que ter aquele antena para saber quais são as pessoas que talvez poderiam usar nossa ajuda e o que nós poderíamos fazer alguma coisa. Mas com certeza outras pessoas têm outras ideias. Eu colocaria que aqueles Perfeito, que obrigada. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre essa pergunta? Aqueles que moram em São Paulo, o aeroporto de Guarulhos é a porta de entrada de todos os refugiados. E vira e mexe, tem grupos de refugiados que não conseguem sair do aeroporto. Então, se de fato alguém quiser colocar a mão na massa, é o melhor lugar para começar. Excelente, excelente. Obrigado pela sugestão. Eu não sabia disso. O Lucas Guerreiro colocou uma pergunta aqui. Qual é o procedimento para uma organização solicitar ajuda? Existe algum canal oficial ou ocorre através das estacas? Júlio, quer responder? Sim, o canal oficial é o site autossuficiência.org.br. Se você colocar /projetos humanitários, você já vai direto para o menu dentro dessa página, tá? E nessa parte dos projetos humanitários do site, lá tem já as diretrizes e algumas instruções importantes antes de você entrar no formulário. Entrando no formulário, ele especifica exatamente o que compõe um projeto humanitário, quais são alguns dos critérios que a igreja utiliza. Nem todos os pedidos são aprovados, tá? Mas 100% deles são analisados e uma resposta é dada. Perfeito, obrigado. Acho que ficou bem claro. Bem claro. Gostaria de saber quais são os principais desafios e oportunidades para estabelecer parcerias eficazes para apoiar os refugiados. E como podemos garantir que essas colaborações sejam sustentáveis e cheguem possam endereçar as necessidades deles? Vocês têm alguma sugestão de como fazer essa parceria? Porque os capítulos, por exemplo, a doutora Lília em Salvador, eu sei que outros capítulos também já tiveram essa experiência, desenvolveram projetos com organizações da sociedade civil. Mas, obviamente, você tem assim, uma experiência a nível nacional, não é? Qual seria uma forma, então, se tem algum desafio para fazer essas parcerias, algum desafio específico, e qual seria a melhor forma, no ponto de vista de vocês, para estabelecer essas parcerias? Eu vou falar como uma pessoa normal, tá? Que, assim, que não tem muito acesso, não tem muita experiência. Mas, assim, eu vejo que qualquer pessoa pode se unir a outra de bem para fazer alguma coisa. Nós que somos advogados, a grande maioria que é advogado, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil. E tem muitos advogados com boa vontade, querem fazer serviço pro bono. Às vezes existe uma comissão específica de solidariedade, comissão das mulheres, comissão do jovem advogado, não sei. Tem que ver na sua OAB do seu estado como é que é. E você começar a participar. Porque se você conhecer pessoas, você vai ver que essas pessoas têm valores parecidos. E você vai ter vontade de se unir a elas por uma causa melhor. Eu temo muito, sabe, Tânia, quando a gente fica esperando que uma grande organização faça algum movimento. Nós precisamos de grandes organizações fazendo coisas, mas cada um de nós pode fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser que nem o Jim, você convida uma pessoa para sua casa, ele vai sentir que está participando, vai abençoar a sua vida de alguma forma, porque ele vai trazer alguma coisa importante. Porque também existe, talvez quem não conhece muito refugiado, não tem a ideia de que eles não têm educação, que eles são os pobres coitados, mas tem muitos refugiados com diplomas universitários, que têm muita coisa para contribuir para a sociedade. Então, assim, a gente aprende muito servindo eles, e eles podem contribuir. Então, eu diria, respondendo assim, de forma grosseira e meio leiga, né? Porque eu não estou à frente de nenhuma grande organização, mas que cada um de nós pode fazer a diferença. A gente só precisa se unir a pessoas de bem. A igreja provê muitos recursos para a gente participar, tem mãos que ajudam, né? Eu vi o Ney aqui, o Ney Garcia,
Tem tantas oportunidades para servir na igreja, mas tem outras organizações também. No nosso caso, a Ordem dos Advogados oferece uma estrutura onde nós podemos colocar nossos talentos, que nós fomos treinados, né, nosso treinamento, para ajudar as pessoas de bem. Perfeito, obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui da doutora Lília. Antes da pergunta dela, gostaria de mencionar que a doutora Cibele Galhardo, que é a Chair Elect do capítulo São Paulo, né, será a nova Chair do capítulo São Paulo, disse que eles têm interesse em fazer esse projeto no aeroporto, achou bastante interessante, não é? Mas a doutora Lília tem uma pergunta para o Paulo e para o Júlio, se eles sabem dizer o porquê essas pessoas não conseguem, esses indivíduos não conseguem sair do aeroporto. Por uma questão legal, o que acontece? Eu não sei exatamente, eu já vi algumas reportagens na televisão, muitas vezes por questões de documentação, porque quando ele chega no aeroporto, eles precisam apresentar algum documento ou já apresentam imediatamente o pedido de refúgio. A Polícia Federal, exatamente pelo alto número de pessoas, está tomando um tempo enorme e não permite que essas pessoas saiam da área do desembarque, porque ela não pode entrar ilegalmente no país sem nenhum documento até que o pedido de refúgio seja considerado. Então, no meu entendimento, esse é um dos grandes gargalos aí. Eu não sei, vocês já devem ter visto reportagens, por exemplo, de dezenas de pessoas ali no saguão do aeroporto, porque não podem sair, e muitas vezes passam fome, ali não tem como tomar banho, não tem como dormir. É um desafio gigantesco ali. Interessante. Desculpa. Esse fim de semana mesmo, um dos bispos da igreja que mora ali na região de Guarulhos, da ala Cumbica, ele entrou em contato comigo no sábado para falar exatamente um caso desse, de um camaronês que estava tentando entrar no país e a Polícia Federal estava retendo, ameaçando mandar ele de volta para o país dele. E ele estava numa situação muito vulnerável, alegando que o pai dele tinha sido assassinado, ele não podia voltar para lá. E já tinha um advogado, inclusive, dando um suporte para ele, mas o bispo não sabia se esse suporte seria cobrado ou não. E geralmente essas pessoas, quando chegam, não têm nenhum recurso. Ele tinha uma reserva muito pequena e a gente não sabia se ele ia conseguir entrar ou não. A advogada estava oferecendo um apoio para ele, e eu até entrei em contato com um membro aí da equipe do DIN para dar um suporte para o bispo, que ele estava me fazendo algumas perguntas que era mais direcionada para o departamento legal. Então, emendando aí com a fala do Paulo, em alguns casos, né, nós aqui como Departamento de Bem-Estar da Igreja, vez ou outra nós somos contatados com situações para atender situações como essa. Não são muito frequentes, mas às vezes acontece. Então, se alguns de vocês eventualmente desejarem, que quiserem se disponibilizar, a gente só precisa ter o contato. Nós temos profissionais da área da saúde que são voluntários, que vez ou outra a gente aciona eles para ajudar em alguma situação, e geralmente, assim, essas ajudas são verdadeiras, representam verdadeiros milagres na vida dessas pessoas. E como o Paulo muito bem disse, na maioria das vezes é isso, é falta de um documento e ele precisa de um advogado que ajude ele com suporte específico para ele conseguir entrar no país. E, naturalmente, quando é o caso de membros da igreja, como era esse caso, a igreja vai dar um suporte ali inicial, temporário, até a pessoa conseguir se estabelecer. Obrigado, obrigado. Eu fiquei encantada com essa possibilidade que eu desconhecia de ajuda. Eu sei que aqui nos Estados Unidos é muito comum isso, mas eu não sabia que no Brasil estava acontecendo isso também. E eu visualizo não só a questão da documentação, uma ajuda legal, mas, por exemplo, providenciar kits de higiene ou alimento, porque se elas estão lá no aeroporto, não é? Eu já vi casais de venezuelanos chegar com 2 sacos de lixo com a roupa deles. Tudo que eles tinham na vida estavam dentro desses 2 sacos de roupa. 2 sacos, tudo que eles possuíam. Então, é muito dolorido, muito triste, e é logicamente que eles não têm meios, não é?
para se alimentar, ou kits de higiene, vocês mencionaram, não tem nem onde tomar banho. Então, talvez iniciativas que pudessem visualizar os dois é algo que podemos fazer. Então, não vi mais perguntas e nós já estamos caminhando para o final. Gostaria muito de agradecer aos nossos oradores, todos esses insights, essas sugestões, essas falas abriram muito a nossa visão. E eu sou muito grata, e todos nós aqui, e falo em nome da J. Rubem Clark Área Brasil, como nós somos gratos pelo tempo e pelas experiências e orientações de vocês. Mas, antes de encerrar, essa é a cereja do bolo. Bom, não sei, espero que seja a cereja do bolo, né? Nós criamos um curso intensivo sobre refugiados, porque realmente a grande dificuldade que nos nossos capítulos, eu pelo menos desconheço advogados que sejam especialistas nessa área. Nós precisamos trazer mais associados, preferencialmente, especialmente, né, não só preferencialmente, todos são bem-vindos, mas gostaríamos muito de termos aqueles que são ligados a direitos humanos, que possam atuar nessa área. Mas é muito importante para nós, como advogados, termos conhecimento. Se chega um refugiado na porta do nosso capítulo, ou alguém da igreja entra em contato, dos escritórios entra em contato conosco, nós temos essa necessidade de saber o mínimo, não é? E eu gosto muito do que o presidente Nelson falou, que existe uma diferença entre querer ajudar e ter condições de ajudar. Então, para termos condições de ajudar como advogados, nós precisamos ter o conhecimento, além da boa vontade. Então, esse curso é um curso muito prático, é um curso básico, outros virão na série, mais incrementados, mas esse nós vamos compartilhar. Todos aqueles que se inscreveram vão receber o link para o curso. Você faz no celular, tá? É um curso básico, o Lucas e o Dr. Prigol já tiveram acesso, e vocês vão receber um certificado por esse curso básico sobre refugiados. Tá? Então, esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de tratar nessa noite, e esperamos que vocês sigam o desafio. Eu gostei muito do que o Helder Dusko disse, para encerrando a minha fala, disse no devocional de janeiro desse ano. Ele estava falando sobre a liberdade religiosa, mas eu acho que se aplica a todos os nossos trabalhos. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Então, o nosso convite a vocês é que procurem obter conhecimento, principalmente a liderança, porque os outros vão seguir uma liderança que faz aquilo que aconselha, não é? Façam um curso, compartilhem esse curso com outras pessoas, não precisam ser advogados, podem ser estudantes, outros membros da igreja que queiram aprender mais sobre o assunto, para podermos nos enriquecer e estarmos preparados, como disse o presidente Nelson, para ajudar as outras pessoas. Irmãos, eu tenho um grande testemunho desse trabalho. Eu, como presidente só de socorro da Estaca, eu estava dentro desse projeto que acolheu refugiados. E essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar um casal de refugiados da Venezuela. E pude ver a diferença que eles tiveram na vida deles. Eu vi um ministro, ele era ministro da área indígena da Venezuela, chegar no Brasil e ter que vender ovos na rua, porque ele não tinha capacitação, não sabia a língua, não sabia se comunicar. Imagina um ministro, ele me mostrou a carteira da OAB dele. Ele estava sendo ameaçado de morte, foi um dos motivos que ele fugiu da Venezuela. Então, nós podemos fazer a diferença. Basta ter o desejo e procurar aprender, que o Senhor vai nos ajudar a desenvolvermos um trabalho e seguirmos a missão da J. Rubem Clark. Agradeço a todos, agradeço ao Dr. Prigol, a quem devolvo a palavra. Obrigada. Obrigado, doutora Tânia. Comovente esse seu depoimento, e é isso que realmente nos move, né? A possibilidade de ajudar aqueles, às vezes com um simples gesto de orientação. Parabenizo aí pela organização do evento, encorajo a todos a fazerem o curso que a doutora Tânia concebeu. É simples, muito intuitivo, informações básicas, e precisamos estar capacitados para poder orientar o próximo, né? Então, encorajo todos a fazer esse cursinho, que é bem dinâmico. Agradeço a Dr. Jim
pelas sábias palavras, né? De sermos o bom samaritano e ajudar aquele que está no nosso radar. Eu acho que não precisamos fazer nada perfeito, apenas ser feito. Jim participou conosco do evento em Brasília, na Caritas, que é uma das apoiadoras do projeto aí da igreja, como o Paulo mencionou. Foi um evento simples, levamos uma cartilha de orientações básicas, e isso teve uma repercussão tremenda naquela comunidade de quase 100 pessoas venezuelanas. Um projeto simples, mas que trouxe realmente alegria e conforto para muitos. Dizer ao Paulo Araújo que o nosso site está à disposição, Paulo, para fazermos parcerias, né? Em várias frentes, né? Orientação legal, projetos humanitários. Conte conosco, né? Estamos aí realmente dispostos a nos engajar nesses projetos maravilhosos que a igreja tem financiado. Quero também fazer um pequeno registro aqui da fala do Lucas. Lucas, você citou um discurso de Elder Keaton, de 2016. Ele já dizia que 1 em cada 122 habitantes sofre perseguição e é um refugiado. Nós estamos em 2024 e hoje 1 em cada 70 habitantes sofre perseguição e é um refugiado. São números alarmantes, né? Que realmente nos despertam para a necessidade de acolhida desta comunidade. E só gostaria de finalizar aqui, doutora, fazendo um pequeno resgate, né? Talvez todos devem ter a memória de 2015, quando uma criança síria foi encontrada falecida à beira da praia, numa tentativa da família de refúgio. Foi uma cena assim, chocante para toda a humanidade, né? E precisamos resgatar isso, porque isso acontece diariamente. Então, mais do que nunca, é necessário que os governos tenham políticas de acolhimento dos refugiados. E nós, com a nossa pequena parcela de contribuição, possamos dar um pouco de conforto a essas famílias. Eu encorajo a todos os capítulos a fazerem seus projetos de ajuda humanitária para os refugiados. Desejo que sucesso ao evento de sábado, a doutora Sandra. Tenho certeza que vai ser um sucesso e agradeço aqui a participação de todos. Lhe devolvo a palavra para encerramento, doutora Tânia. Só nosso evento vai ser domingo, vai ser no domingo. Domingo, exato. Obrigado pela correção, doutora. Doutora Daci, você me pediu para fazer a foto. Quem puder abrir a câmera aí, eu vou dar um print aqui na minha tela. Ah, sim. Vou estar lá no nosso grupo. Sorria! Perfeito, obrigado, gente. Obrigado. Para encerrarmos, eu gostaria de, além, já fizemos os agradecimentos, e eu gostaria de convidar, o William está aqui, não é? William, você poderia nos oferecer a última oração para encerrarmos o nosso evento, por favor? Ofereço, sim, sem problemas. Já posso fazer? Sim, por favor. Tá bom. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pelo privilégio de estarmos reunidos com um grupo tão seleto, tão especial. Agradecemos pela instrução e somos gratos por aprendermos hoje a lidar com um tema tão sensível. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos ajudar aqueles que necessitarem e cumprirmos assim a missão da Law Society. Nós o amamos e deixamos esta oração no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, amigos. Boa noite, bom descanso, bom feriado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau a todos.